Olá, boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez com o programa Saiu em Revista. É um prazer receber vocês aí que estão conectados com a gente. Eu sou o professor Elias Porto e tenho o prazer de trabalhar juntamente com a minha colega, a professora Márcia Salgueiro, no programa Saiu em Revista. Você sabe que o programa Saiu em Revista é um programa oficial do NASP São Paulo, do mestrado em promoção da saúde. É um programa que procura levar a você as informações científicas com maior precisão, traduzir o que se traz de mais científico possível, da linguagem científica para uma linguagem mais conhecida, mais popular, para que você possa, então, saber o que se está pesquisando no mestrado profissional em promoção da saúde aqui no NASP Campus São Paulo. Você já sabe que a cada dia nós temos aqui uma pessoa, um cientista, alguém que publicou um trabalho sendo entrevistado no nosso programa Saiu em Revista, ok? Quero pedir a você que deixe os seus comentários, se você gosta de, de, de participar, de ler artigos científicos, de ouvir notícias científicas. Deixe seus comentários aí se você trabalha baseado em evidências, se o seu trabalho é feito baseado no que os estudos científicos dizem, tá bom? Deixa aí os seus comentários para a gente, serão de muita valia, muito grande valia. E se você sentir-se à vontade, também se inscreva aí no canal, deixa o like aí para gente, porque essas informações podem atingir mais pessoas, ok? Hoje eu estou aqui com mais uma convidada. Eu quero pedir desculpa a vocês, que minha câmera hoje não está com um problema aqui na minha câmera, eu não consigo fazer aparecer a minha imagem, mas a imagem da nossa entrevistada, sim. Eu estou aqui com a Carolina Lopes Fria. Carolina, boa tarde. Como está você, Carolina? Tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bem? Graças a Deus. Carolina, eu queria perguntar se você está aqui mesmo na capital, em São Paulo, onde você está, Carolina? Eu sou de São Paulo, capital, Aham. e é um prazer estar aqui compartilhando hoje um pouquinho aí da minha formação e do meu artigo com vocês. Ok. Bom, Carolina, você podia fazer uma apresentação para o pessoal aí? Qual é a sua formação de base? Onde você está trabalhando? É, fala um pouquinho aí da sua carreira profissional, Carolina. Certo. Professor, na verdade eu gosto de contar bastante essa história, né, da minha formação, porque para algumas pessoas até alguns motivos de uma certa motivação de carreira, né? Pode Minha sentir à primeira vontade. formação é... Oi? Pode sentir à vontade. Obrigada. Minha primeira formação foi administração de empresas. Eu trabalhei por muito tempo na área bancária, setores administrativos, e chegando no finalzinho da minha formação, eu procurei algo que realmente fosse uma área que eu me identificasse. Há 12 anos atrás, eu me formei na estética como esteticista. E durante essa formação, eu tive realmente uma paixão, né, que já era distante, já era longa, né, de muitos anos, mas que até então não tinha se formado como realmente minha profissão, né? E aí eu acabei partindo para a parte da estética, então eu terminei a administração, fui para a estética, e assim que eu comecei a estética, já algo que me encantou muito foi a parte da docência, né? Eu tenho grandes pessoas ao meu redor que são referências também nessa parte da docência, que é a minha mãe e minha irmã. E aí, no momento que eu estava na estética, eu já aproveitava e já começava a dar algumas aulas, algumas mentorias. Sempre gostei bastante de participar ativamente dentro da faculdade. Assim que eu terminei a estética, eu já comecei a fazer alguns atendimentos e também já parti para a parte da docência, né? Já logo me formei na pós-graduação em docência no ensino superior, só que não estava 100% satisfeita só com essas formações. Foi aí que eu procurei outras pós-graduações, né? E aí até então que cheguei ao mestrado, e consegui, né, esse título também aí em promoção da saúde. Fora isso, depois de ter me formado no mestrado, parti então para um outro curso de uma terceira graduação que eu acabei em 2023, que é a área da farmácia. Então, tenho três graduações aí, sou uma pessoa que gosta muito de estudar e ativamente hoje, tanto em atendimento como na sala de aula. Então, eu faço essa junção das duas paixões que eu tenho,
e estou aí realmente curtindo um pouquinho esse fruto também do que eu adquiri no mestrado, que me ajudou bastante também nessa carreira e nessa profissão. Nossa, Carolina, Resumi. que pique, hein? Fazer três faculdades, hein? É Que, isso aí. hoje aqui é a mestre, mas é a farmacêutica, é a esteticista, é a É, administradora, é tudo, né? Hoje nós vamos falar com todas não, a gente tem que fazer bastante coisa, né, professor? É isso aí, não pode elas. parar de estudar. Não pode, daí vem o conhecimento e muitas coisas agrega na vida da gente, né? Felipe, como Com é que foi a sua certeza. trajetória no mestrado? E conta para a gente aí um pouquinho da sua. Eu sei que já foi tantas outras aí, mas conta para a gente um pouquinho da sua trajetória aí no mestrado, Carolina. Então, eu, como já estava em algumas faculdades, né, dando aula, muitas faculdades também tinham essa questão da formação, né, de um mestrado, então eles sempre tinham a proposta de aumentar realmente a parte das minhas especializações, e eu acho que, assim, a promoção da saúde, ela veio muito nesse sentido, né, do meu desejo também, porque nós na estética falamos muito desse cuidar do próximo, ter aí uma saúde antes de chegar na doença, né? Então, ter os cuidados básicos também com a beleza em si, mas não só a questão dessa parte externa, mas também de um bem-estar. Então, como sempre, a estética parte para essa parte de bem-estar, de cuidados, remetendo a que a paciente tenha cuidado com a alimentação, cuidado com o seu dia a dia, postura, então, é algo que no mestrado eu encontrei, né? E tem outros profissionais também que eu pude trabalhar e compartilhar bastante conhecimento. Como eu tinha vários colegas na turma, como farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, tinha também administradores, então equipes multidisciplinares, a qual a gente trocava muito conhecimento, né? Então, foi um período onde realmente tudo que eu já fazia parte fez mais sentido ainda, e eu consegui compartilhar um pouco do meu conhecimento e também dos meus colegas. Então, agregou bastante nesse sentido. Nossa, que legal. Eu acho que até tem uma pessoa também, não sei se é o Abraão Vegata, que trabalha muito. Felipe Abraão e a professora Silvana Simão também. Foram dois Sim. colegas meus também da estética. Ah, que É legal. isso aí. É, tem tudo a ver essa questão de promoção da saúde e estética, né, Caroline? Com certeza, com certeza. Uhum. Eu falo Eu que acho, assim, hoje a pessoa ela não trabalha sozinha, né? Ela trabalha de forma de multidisciplinar. Então nós temos que ter um paciente que ele está bem, não só externamente, mas internamente também. Então por isso que o mestrado ele veio me ajudando nesse suporte também de entender que o paciente é como um todo, né? sim, sim. Caroline, durante o mestrado, você teve o privilégio de desenvolver a sua pesquisa. Você, talvez esse artigo que está aqui em tela não seja o principal da sua pesquisa lá no mestrado, né? Foi sobre qual o seu tema mesmo de pesquisa, Caroline? Que depois a gente comenta aqui do artigo. Eu sei que esse artigo não é o Tá. principal da sua dissertação. Tá. Meu artigo principal, professor, ele foi desenvolvido principalmente para entender o quanto de temperatura teria um aumento, né, após uma massagem. Então, nós Sim. avaliamos os pacientes, as pacientes que foram selecionadas para ver o aumento de temperatura pós a massagem, então pós 20 minutos. E Sim. aí, nós observamos que, na verdade, tinha um aumento de temperatura não tão alto, mas tinha um aumento dessa temperatura, e não só na região massageada, mas sim também nas regiões periféricas, como região das mãos, dos pés. Então, Ah, também teve um aumento pequeno nessas regiões. Então, foi bem e interessante por isso, também, porque muito se fala. esse é um dos motivos do relaxamento, né, durante a massagem, né? O Sim, aumento da sim, temperatura, porque aumentando a temperatura promove mesmo um pouco de relaxamento, né? Mas aqui eu sim, gostei sim. muito dessa questão aqui, ó, efeito de uma única sessão de massoterapia clássica, né? Sobre a Ó, percepção de dor e limiar de tolerância de dor à pressão em pessoas saudáveis, né? Esse isso. artigo está publicado em uma revista aqui na Cereus, você publicou junto com a professora Natália e com o professor Fábio. Você poderia contar para a Isso. gente alguma coisa desse artigo? O que é que você, se você quiser movimentá-lo aí na nossa tela, você está compartilhando? Tem alguma novidade Com que você certeza. gostaria de contar para a gente dele, Caroline?
Com certeza. Professor, na verdade, assim, ó, em muitas literaturas, acaba se comentando, como eu falei, do aumento dessa temperatura, né, do relaxamento, como você comentou, mas também se fala da diminuição de dores, né? Então, o paciente né, procura um tipo de terapia desse como uma diminuição dessa dor. E aí nós, no intuito do trabalho também, né, desse artigo, foi realmente avaliar se teria essa diminuição de dores. Uma coisa que é importante comentar, né, tem a parte do objetivo aqui, então realmente foi avaliar pacientes saudáveis, né, que não tinham e não se referia a nenhum tipo de dor no começo da massagem, porque o nosso intuito era, né, essa avaliação de tolerância da dor. Então, foram avaliados ali 55 mulheres, e aí foi dividido, então, no grupo entre 27 do grupo foram o teste como cego e o outro, a parte 28 aí como experimental. E aí nós dividimos esses grupos, fazendo então 20 minutos de massagem corporal, entre alguns movimentos que foram comentados aqui, então deslizamento, amassamento, fricção, a percussão e vibração, né? Movimentos ali não tão vigorosos, com um creme, né, para um certo deslizamento desses movimentos, e a paciente, então, que não recebia massagem, ela ficava ali em torno de 20 minutinhos em repouso na posição em decúbito ventral. E aí nós fizemos essas massagens, né, esses movimentos nos pacientes que receberam, e aí após isso, né, e antes disso e após a massagem, nós fazíamos então a avaliação com algômetro, que é um equipamento onde a paciente, então, ela se referia à tolerância dela de pressão naquela região feita, né, a massagem. E aí nós avaliamos principalmente em cima da região do músculo paravertebral lombares, e aí algumas pacientes tinham ou referiam um pouquinho mais de tolerância do que outras, né? Então, nós tivemos a diferença, observamos aí entre esses grupos também a região. O que foi também para nossa surpresa, né, que em alguns casos se fala muito dessa questão da dor que eu comentei, mas uma única diferença que foi observada que nós colocamos aqui é que do lado direito alguns indivíduos relacionavam ali uma diminuição, uma tolerância de dor na região. Isso também é associado aí com a parte da vascularização local. Então, é uma questão que na massagem, né, se refere também ao aumento dessa vascularização, e por isso também, como eu falei no meu artigo, nós vimos o aumento dessa temperatura, né, o sangue circulando aí pelo corpo como um todo. Mas concluiu, né, nós concluímos aqui o nosso trabalho que, na verdade, não se apresentava um aumento do limiar de tolerância, né, de pressão ali da região. Então, nessa única sessão, nós não conseguimos avaliar isso, né? Então, foi uma avaliação antes e após para ver realmente o que o paciente, o que a pessoa que estava participando do projeto, ela realmente iria sentir, né? A sensibilidade ali no local da aplicação. Carolina, antes de você fazer o mestrado, você já tinha tido algumas experiências com pesquisa, publicação, alguma coisa assim? Professor, na verdade, em faculdade, né, o professor realmente sempre é orientado a ajudar os alunos a fazer alguns tipos de pesquisa. Então, eu participava de alguns grupos para resumos expandidos, né, coisas bem mais curtas. Profundas desse jeito como foi do mestrado, realmente foi a primeira vez. Então, aí realmente foi o meu primeiro contato com um projeto dessa forma, né, onde nós conseguimos ali vários dados, captações de vários dados. Então, foi o primeiro dessa forma, né? Mas antes eu já participava de alguns projetos de orientações ou até mesmo de algumas partes escritas de projetos menores. Então, podemos dizer assim, eu acho que parece que o mestrado contribuiu um pouco com a sua carreira aí de cientista, né, de pesquisador, né? Com certeza, professor. Eu falo que não, na verdade, um pouquinho, mas muito. Eu falo que, assim, acabou instigando realmente essa vontade de procurar também novas formações, né? E até depois disso, como eu me formei na farmácia, e na farmácia a gente sabe que tem muitas outras pesquisas também, então isso também acrescentou, e quem sabe aí um período um pouco próximo, talvez, de um doutorado, né? A gente sempre Olha, gosta aí você. de continuar o Isso aí. projeto, vamos ver. Estou Que, pensando, estou analisando, mas o mestrado me ajudou muito, muito mesmo, na carreira olha, profissional e na pesquisa. que bom, Carolina. Fico feliz de saber disso. E eu perguntaria, você passou aqui, viveu aqui com a gente nesse período. Você foi um pouco da época da pandemia, né? Se não me engano, você foi um pouco de época de pandemia. Foi.
Mas hoje, se alguém te pedisse para você recomendar o mestrado em promoção de saúde do UNASP, você tinha coragem de recomendar, Carol? Com certeza. Na verdade, professor, eu vivi assim, ó, boa parte da minha formação de disciplinas, né, dos créditos a cumprir, foram todos presenciais. Então, eu não peguei essa parte da pandemia. Eu peguei a pandemia mesmo no meu trabalho, no levantamento dos dados, né, que aí realmente pegou esse período onde eu estava fazendo aí os voluntários, né, as voluntárias aí para a parte do projeto. Então, boa parte das Da disciplinas coleta não de peguei a dados, pandemia. foi a A coleta de coleta de dados. dados Ah, tá legal. foi bem assim, quando já estava no final, vamos dizer, né? Então, isso também houve um certo atraso por conta da questão, né, de não poder entrar na faculdade, por conta aí de todo o distanciamento que nós estávamos vivendo naquele momento. Mas, assim, todas as disciplinas que eu participei presencialmente foram, assim, muito válidas, né? Realmente me ajudou muito na minha questão profissional. É um mestrado que eu falo que mudou bastante meu pensamento. Como eu falei, eu tive muito contato com profissionais de equipe multidisciplinar e também eu falo que assim foi acrescentou demais no pensamento de procurar mais essa parte dos artigos, né? Ter mais essa parte da pesquisa. Infelizmente, a estética ainda tem muitas informações vagas, né? E que cada vez, lógico, que a gente vem acrescentando, né? A parte das massagens, como eu até conversei com o professor Fábio, logo quando eu, né, queria fazer meu projeto, eu já falava para ele que é o meu desejo de fazer essa parte das massagens, das técnicas manuais. Então, assim, não tenho o que dizer, né? Então, o mestrado aí realmente foi algo que eu aproveitei muito, né? Indico para outras pessoas, até já tive outros colegas que sempre quando me perguntam, às vezes estou em sala de aula falando do mestrado, eu falo, olha, eu fiz mestrado em promoção da saúde, sempre tem algum aluno que fica interessado, né? E eu falo, olha, me formei no NASP, que também é muito conhecido, e outras pessoas falam, ah, Carol, conheço, tem uma sobrinha que estuda, né? Uma filha que estuda também no NASP, e eu falei, tenho Legal. orgulho de fazer meu mestrado. Não teve nada assim que eu possa falar, até por conta da pandemia, não tenho nada que estragou esse momento todo. Foi muito legal. Que depoimento legal. Depois, no seu próximo artigo que você publicar, ou algum aí de farmácia, eu vou convidar você para participar aqui novamente, viu, Carol? Com certeza, pode chamar. Tá Pode bem, Carol. chamar. Então, ok, pessoal, esse foi o programa Saiu em Revista. Hoje, aqui na sexta-feira, dia 4 de abril. Eu não sei quando que você vai estar assistindo isso aí nos nossos canais, na nossa rede, nas nossas redes sociais, mas quando você estiver lá assistindo, deixe os seus comentários, deixe um like para a gente, tá bom? E nós estivemos hoje com a Caroline Frias, que estudou aqui com a gente, aqui no mestrado, desenvolveu a sua pesquisa sobre a área de estética. Caroline, muito obrigado pela sua participação conosco, por estar aqui. E quero dizer a você que as portas do UNASP estão sempre abertas para você, viu, Carol? Obrigada, professor. Prazer é todo meu. Obrigada Tá mesmo bom? por compartilhar esse convite. Vai estar aí, gente. Muito obrigado, Caroline. Até mais. Fique com Deus. Deus abençoe você. Viu? Obrigada.